nessa noite. Existem, né, desencarnados que estão estudando conosco, também exilados da capela, que eles estejam também em paz, estejam aí juntamente dos nossos mentores, que Jesus esteja conosco na noite de hoje, fazendo com que o ambiente seja propício ao aprendizado, né, para cada um de nós. Hoje o capítulo é curtinho. É isso mesmo, Cris. Oi, Maria Tito, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Espero que esteja tudo bem aí, viu? Com você, com o Guilherme. Espero que esteja indo tudo a contento. Lembre-se, viu? Jesus está no barco. Eu sei que a situação não é fácil, então vamos pegando na mão dele, né? Helena, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Gente, o nosso capítulo ele é um capítulo curto, né? O capítulo 16. Vamos ver, né, o nosso tempo de live para ver se a gente avança ou se a gente faz o próximo capítulo no nosso próximo encontro, né? Que é o capítulo 17. E se outro é curto, o outro também não é tão grande, mas aí quando a gente terminar um, fica a cargo de vocês aí, a gente olha o tempo, né? Fica a cargo aí para ver o que é melhor. Então vamos lá? Exilados da Capela, capítulo 16, a quinta raça. Nosso último encontro, nós vimos a chegada, né, da quarta raça. Ao longo de todo o estudo, se vocês assim fizerem a reflexão, vocês vão perceber que uma etapa foram concluída, novos foram chegando, a miscigenação foi acontecendo e as coisas foi tendo aí o curso de uma forma gradual, de uma forma lenta, mas modificativa sempre, né? Então, nós vimos no nosso último encontro a questão da quarta raça, agora a gente vai pular para a quinta para poder entender um pouco mais. Avança-se um pouco, passa-se o tempo e as coisas vão tomando outra forma e aqueles que vão chegando, chegam no sentido de inserir aqui algo novo. A mesma forma, né, exilados da capela, com a terra, né, logo nessa época em que dessa formação, a terra hoje passa por uma coisa parecida, né? Esses meninos que estão chegando agora, eles estão muito melhores do que nós, né? Então, eles vêm com esse diferencial, porque nós não vamos, às vezes, enxergar, né? Mas quando eles forem maioria, a tendência é que as coisas sejam diferentes. Então, aqueles que estão em um tipo evolutivo mais primitivo, vai indo embora, os novos vão chegando com novas perspectivas, com novas visões de futuro, com novas visões do que é certo, o que é errado, e vão implantando vamos dizer assim, uma disciplina, uma forma de reger o todo diferente, né? Então, o capítulo 16, ele começa da seguinte forma: com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso civilizador e, após várias transformações, operaram no seu tipo fundamental biológico por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base, já previamente pré-selecionadas pelos auxiliares do Cristo. Então, veja bem, além de virem para a Terra alguém, espíritos mais evoluídos, eles também eram selecionados. Lembra quando exilados, quando falaram que muitos iam ser exilados de capela, porque a vibração em que eles se encontravam não permitiam mais permanecer em capela, capela ia ascender e muitos, por misericórdia divina e não castigo, iriam para regiões inferiores, e a Terra era um deles, porque eles não suportariam lá permanecer, né? Então, Jesus mesmo disse, olha, se eles aqui ficarem, eles não vão conseguir nem mesmo respirar. Então, ainda que eles tenham uma sabedoria a mais avançada, estão mais à frente, vamos levá-lo para um ambiente aonde a sua moral vibra junto.
né? Então, eles foram para um local aguardar essas reencarnações. E veja, teve primeira, segunda, terceira, quarta, nós estamos na quinta, existiu aí os cataclismas, não extinguiu todo mundo, mas tiveram, né, preservado aqueles pequenos grupos, mas novos foram chegando e foram selecionados. Então, eles também desceram, vieram à Terra de forma gradual. A mesma coisa acontece agora nessa nossa transição planetária. O pessoal está chegando de forma gradual. Tudo vai ser inserido da forma que precisa, mas de maneira selecionada, gradual, no seguinte sentido: você está apto para estar lá agora, dentro da vibração que se encontra hoje. E assim vai sendo, né? Conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do homem branco, de estatura elegante e magnífico, cabelos ruivos, olhos azuis, rosto de feições delicadas. Nessa época, como tantas vezes sucedera no globo anteriormente, esse continente começou a sofrer um processo de intenso resfriamento, que tornou toda a região inóspita, hostil à vida humana. Olha, então, agora já chega uma alteração de clima a uma alteração de tempo, deixando, né, aquele lugar, esses remanescentes daquela época, né, em uma situação hostil à vida humana. Por essa razão, os hiperbóreos foram obrigados a emigrar em massa e quase repentinamente para o sul, invadindo o centro do Planalto Europeu, onde se procuraram estabelecer. Eis como Exuré, o inspirado autor de tantas e tão belas obras de fundo espiritualista, descreve esse êxodo. Se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do Polo Ártico viram a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos dos quais fala a mitologia grega. Então, olha lá. Da mesma forma que em algum lugar existia uma massa de pessoas negras, né? Pela miscigenação daquele lugar, pelas influências, por toda uma condição genética que veio acompanhando dessa miscigenação, dessa mistura, aqueles que estavam lá na Atlântida, pelo clima hostil em que se encontrava, ou seja, ali não era possível vida, eles também emigram, saem de lá e vão para outro lugar, sendo esse outro lugar aí, ele fala, né, a Europa. Esses homens de cabelos vermelhos, olhos azuis, vieram do norte através de florestas iluminadas por auroras boreais, acompanhado de cães e de renas, comandados por chefes temerários e impulsionados por mulheres videntes. Olha que interessante, né? Desde que o mundo é mundo, sempre tem um lado espiritual para tudo. Às vezes as pessoas não sabem interpretar, ou às vezes eles dão um nome diferente daquele, né? Mas existem os lados espirituais que está guiando a todo tempo, se não Jesus, né? Raça que deveria inventar o culto do sol e do fogo sagrado, e trazer para o mundo a nostalgia do céu, umas vezes se revoltando contra ele, tentando escalá-lo de assalto, e outros se prosternando ante seus esplendores em uma adoração absoluta. Como se vê, a quinta raça foi a última no tempo e a mais aperfeiçoada que apareceu na Terra, como fruto natural de um longo processo evolutivo superiormente orientado pelos dirigentes espirituais do planeta. Ao se estabelecerem no centro da Europa, os hiperbóreos logo a seguir, e antes que pudessem definitivamente se fixar, foram defrontados pelos negros que subiam da África, sob a chefia de conquistadores violentos e aguerridos, que abrigavam suas hordas sob o estandarte do touro, símbolo da força bruta
e da violência. Essas duas raças que assim se enfrentavam, representando civilizações diferentes e antagônicas, preparavam-se para uma guerra implacável, uma carnificina inglória e estúpida, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos portadores de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças em Rama, jovem sacerdote do seu culto, o primeiro dos grandes enviados históricos do Divino Mestre, dando-lhe poderes para que debelasse uma terrível epidemia que lavrara no seu povo e adquirisse junto deste enorme prestígio e respeito. Um povo se encontra com o outro, e um estava no intuito de aniquilar. A gente vai aniquilar aquela raça, não, a gente vai cada um querendo aniquilar o outro, né? Mas aí veio mais uma vez a providência divina, né? Polarizando aí as suas forças nesse jovem sacerdote, a fim de que ele pudesse o quê? Interromper essa carnificina, essa guerra que estava aí, então, instaurada sobre eles. Assim, sobrepondo-se mesmo às sacerdotisas que exerciam completo predomínio religioso, Rama assumiu a direção efetiva do povo, levantou o estandarte do cordeiro, símbolo da paz e da renúncia, e, no momento julgado oportuno, conduziu-o para os lados do Oriente, atravessando a Pérsia e invadindo a Índia, desalojando os Hutas primitivos e aí estabelecendo sob o nome de Árias os homens da gloriosa quinta raça. Esses mesmos homens que tempos mais tarde se espalharam dominadoramente em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa até as bordas do Mediterrâneo. Nessas regiões plantaram-se os fundamentos de uma civilização mais avançada do que todos os precedentes. Então, veja bem, ainda que vieram, né, esse sacerdote, esse jovem e as sacerdotisas amenizaram, mas ainda assim alguns foram avançando, foram tomando determinadas regiões. E ele fala, né, que eles entraram aí muitas das vezes em guerra, até mesmo com os primitivos, né? Os homens primitivos que ali estavam, à medida em que eles iam, então, avançando um pouco mais. Então, é inevitável também a gente dizer que se existiam aí grupos um pouco mais avançado, outro menos avançado, outro lá primitivo, acaba que foram, querendo ou não, entrelaçando entre si, né? E essa conduta e essa genética que vinha do indivíduo foi dando abertura para que novos foram chegar. Então, sempre é assim, né? Assim como nós estamos aqui hoje, né? Abrindo portas para os nossos filhos abrindo demais portas, a gente se relacionando com o outro, o Brasil principalmente, né? O Brasil é uma mistura que ninguém aqui pode se dizer 100% branco, 100% negro. É uma mistura danada, né? Que tem povos de tudo em qualquer lugar, de tudo em qualquer jeito. Agora, podemos apresentar um esboço das 5 raças que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos. Então, são as seguintes. Então, primeiro, a raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e, por isso, não encarnaram na Terra. Então, a característica fundamental deles era a astralidade. A raça formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes, o semi-astralidade. Essa astralidade, lembra daqueles que, enquanto o ambiente terreno estava sendo, como a gente pode fazer? Fala, arado, né? Estava sendo trabalhado para que aqueles capelinhos chegassem. Lembra que eles ficaram na quarta dimensão? Aguardando, né? A raça lemuriana, estabilização do corpo, forma e vida.
e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça começaram a descer os capelinos. Não se conhecem as sub-raças ainda. Depois vem a quarta raça, a raça Atlante. Predomínio da materialidade inferior, poderio material, grupos étnicos, Romahaus, Travlates, Semitas, Arcádios, Mongóis, Turanianos e Toltecas. Depois a quinta raça, uma raça ariana. Predomínio intelectual, evoluiu até o atual quinto grupo étnico na seguinte ordem: indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia, europeia. Não vamos nos ater muito a essa questão desses nomes. Vamos nos ater ao seguinte: a evolução foi acontecendo de forma gradual. Nós tivemos uma passagem primeiro no astral, depois que a Terra estava com o ambiente propício, foram chegando de forma gradual e selecionada aqueles que seriam capazes de modificar para que a próxima raça pudesse chegar, né? E assim foi sendo feito sucessivamente. Alguns lugares foram sendo extintos, porque já não era mais propício para quem iria chegar. Não, nem todo mundo ali ficou extinto, mas aquele grupo geralmente migrava para outro lugar, iam encontrando outros grupos, os lugares iam ficando hostil, né, impróprio para ali permanecer, então eles se tornaram um pouco nômades, foram caminhando para outros lugares. Essas miscigenações foram acontecendo, então raças foram sendo extinguidas, outras foram chegando, predominando aquele ambiente, mas também uma hora ela seria minoria e chegaria outra, e assim foi sucessivamente, e ainda assim o é até hoje. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas normalmente por etapas, permanecendo sempre uma parcela, como remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anterior, terceira e quarta, em vias de desaparecimento nos próximos cataclismos evolutivos. Veja bem, então, se a gente perguntar assim, de qual raça nós somos ainda da quinta raça. Vejam, ninguém desaparece de uma vez. Mas vocês perceberam? Nós ainda somos da quinta raça, mas ainda existe aqui gente de terceira e quarta, ou seja, um pouco menos evoluído. Não quer dizer que nós somos evoluído absoluto, né? Porque à nossa frente existem outros. Mas nós precisamos nos ater até o ponto em que o nosso discernimento nos leva a crer e a entender que é estarmos nesse ponto, né? Então, à medida que a gente for evoluindo também, à medida que outros também vão indo embora, ou à medida que coisas aconteçam na Terra a fim de tirar ou quase aniquilar com aquela raça, com aquele povoado, com aquele todo, né? As coisas vão acontecendo, mas ainda assim eles não desaparecem. Mas um dia vão desaparecendo devagar. E aí, hoje, a gente olha para o Brasil e pensa assim: meu Deus, o mundo regenerado, o bem vai se sobrepor ao mal, ao contrário do mundo de expiação e provas. Vai ser muito bom esse nosso país ainda, hein? Porque se hoje nós temos um dos povos, se não o mais acolhedor do planeta do que o povo brasileiro, o que nos atrapalha aqui é essa questão de corrupção e algumas outras, né? Imagine quando um local tão acolhedor, que tem tudo enquanto é raça, de tudo enquanto é lugar misturado. Quando o bem se sobrepõe ao mal, aqui vai ser um coração do amor, né? Por isso existe, os espíritos já falavam sobre isso, né?
a pátria do Evangelho. Brasil é o coração do mundo. Aqui nós temos inúmeros defeitos, mas no sentido de acolher, de moral, de muita coisa, nós ainda somos superiores a lá de fora, né? Questão da amorosidade. Sai daqui e vai lá para fora, experimentar para vocês verem a frieza do povo de lá. Eu acho que cada um de nós já deve ter ouvido. Quem ainda não foi para fora escutou, né? Nossa Senhora, igual o povo brasileiro não tem, né? O povo brasileiro tem tudo quanto é dificuldade, está ali, né? Está ali. Oi, Graça. Graça e Ana Rodrigues, boa noite. Está ali, lutando, querendo fazer dar certo. A garra do povo brasileiro não existe em nenhum outro lugar, né? Muitas pessoas vão para a Itália, vão para a França, lugares muito bonitos, mas muitos já reclamaram comigo, misericórdia, que povo sem educação, né? Que povo sem educação, que povo que não gosta, né, de imigrantes no seu país, não gosta de turista, né? E o brasileiro está rindo até aqui, né? O estrangeiro chega, o brasileiro tem falta carregar água no balaio, né? Para ele, né? Então, o Brasil é sim, um povo, né, diferenciado. Ao grande ciclo ariano, quinta raça na evolução humana, compete o desenvolvimento intelectual e as raças seguintes, o da intuição e da sabedoria. Então, vem aí um povo, vem aí esses meninos que a gente olha e fala, misericórdia, tá? Não sei quantos anos de nós. Quem é esse povo? Povo que está chegando com o intelecto muito evoluído, mas junto do intelecto, de uma intuição e de uma sabedoria muito grande, dando um baile em nós que aqui já estamos. E nós queremos o seguinte, nós queremos ir embora, né? Mas nós queremos, com certeza, trabalhar em nós, porque nós sabemos que a nossa evolução acontece aqui, mas também acontece no mundo espiritual. E nós queremos, pelo menos eu quero, né? E espero que vocês assim também. E quando a gente tiver de retornar para cá, que a gente chegue também no sentido de impulsionar, que nós possamos do outro lado nos desenvolver enquanto indivíduos, para que nós então podemos o quê? Quando aqui chegarmos, nós chegarmos melhorados intelectualmente, moralmente, com nível de sabedoria melhor, com mais discernimento, em busca da nossa evolução, né? Porque a nossa evolução estará, por hora, completa, porque nós sabemos que dentro da classe dos espíritos puros tem como também avançar, mas não vamos pensar nisso, vamos pensar que nós queremos chegar lá, né? Então, para a gente chegar na classe dos espíritos puros, nós vamos ter que estar próximos a Jesus. De um intelecto muito grande, de uma sabedoria muito grande, de uma intuição muito grande, de uma evolução enquanto indivíduo muito grande. Assim nós encerramos o capítulo 16. Alguma dúvida, gente? Tudo bem, gente? Acho que eu não vou avançar, não. 8h10, vou cansar vocês à toa, não, né? Vamos devagar e vamos com Jesus sempre. Eu vou falar a verdade, viu? Eu tô doida para ver essa terra regenerada, né? A gente fala assim, Ana, mas você não vai ver isso, não vou. Se eu não ver daqui, eu vejo de lá, não é não? Ora, que isso? O pessoal acha que eu não sei que a vida continua? O pessoal acha que eu não sei que nós somos capazes de visitar a terra e chegar aqui e dizer, meu Deus, como modificou. Eu, às vezes, passo aqui no centro de Contagem, da cidade onde eu moro, Belo Horizonte, né? Eu creio que aí também, na cidade de vocês, embora a maioria aqui está na cidade grande, né? Está em São Paulo, antigamente também era muito diferente, né? Mas aqui em Minas, ainda tem lugarejos bem preservados, né? Como Tiradentes, por exemplo, está bem longe de mim aqui, porque Minas também é muito grande, né? Na questão territorial.
Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Tiradentes, de conhecer São João del Rei, de conhecer Ouro Preto. Ouro Preto está mais próximo de mim, está 1 hora e pouco, né? Ouro Preto, São João del Rei, Diamantina. Então, esses lugares aqui são totalmente preservados. Eu acho que Tiradentes é uma das mais preservadas, né? Porque São João del Rei mistura um pouco, né? Diamantina também tem muita preservação, mas tem um centro, um pedaço mais moderno. Ouro Preto da mesma forma. Mas aqui, depois vocês dão um Google aí, quem não conhece, para vocês verem, é preservado a cidade desde como ela era na época da escravidão. Então, a gente consegue passear por lá. Tiradentes, então, quando você adentra, está travando, adentra para Tiradentes, você parece que entrou, foi para o túnel do tempo. Parece que você saiu de um século e caiu em outro. E eu ando por aquelas ruas e fico sentindo toda a vibração de um povo que ali um dia esteve. E eu fico perguntando assim, gente, quando esse povo voltar aqui para fazer uma visita, vai falar assim, meu Deus, tá tudo preservado, mas olha o povo, né? É completamente diferente. Aqui em Contagem, tem pouquíssimas coisas preservadas, mas eu sei um pouco da história. Eu sei aonde eram fazendas. Eu sei que não tinha como ir de um município a outro, ia-se a cavalo, né? E hoje, onde eram fazendas enormes, abriram-se ruas, tem prédios altos enormes. Então, imagina esse pessoal que viveu aqui em 1910, em 1880, e passa por cá e fala: Meu Deus, aonde que era a fazenda onde eu morei? Já não existe mais, já está totalmente modificada, né? E aí a gente faz essa correlação com Tiradentes. Nós, dessa era moderna, de uma certa forma, introduz naquele lugar. Geralmente, nas ruas direitas, em que são chamadas aqui, tanto em São João del Rei tem essa rua direita, geralmente nas cidades históricas aqui tem, são chamadas rua direita. Elas são ainda mais preservadas, no seguinte sentido, quando você chega à noite, que você adentra naquelas ruas, não tem iluminação de rua, tem da forma que era antigamente. Cada casa, na porta, tem uma lâmpadazinha, uma penumbrazinha, que é como era. As ruas são estreitas e de calçamento, né? As igrejas gigantescas, levantadas, construídas na época da escravidão, né? Então a gente olha e percebe, né? Todo um tempo que ainda ali se encontra, as pessoas já não são as mesmas, é tudo diferente, mas a gente pode fazer um contraste, né? Olhar para as cidades grandes, o tanto que evoluiu, olhar para esses lugares históricos de como foi o passado, né? E, ao mesmo tempo, a gente pensa na Terra regenerada. Como será que vai estar quando nós viemos aqui fazer nem que seja uma visita? Eu desejo ver boas ações apesar do tempo. Eu desejo ver coisas acontecendo que na minha época eu quero falar assim, nossa, na minha época se isso aqui acontecesse, essa pessoa ia ser rechaçada, né? Hoje essa pessoa está sendo amparada, olha lá como mudou, né? E a gente olhe e tenha o desejo de falar, nossa, eu quero habitar esse lugar, né? E nós sabemos, e a espiritualidade amiga já nos disse, que a terra regenerada, nós vamos querer permanecer aqui. Hoje eu sei que muitos falam assim, né, Ana Paula? Nossa Senhora, se Deus quisesse me levar hoje, amanhã está fazendo 2 dias, né? Às vezes pelas coisas que a gente enfrenta. Mas no mundo regenerado vai ser diferente. Nós vamos chorar para não ir embora, porque aqui irá parecer para nós, dentro de tudo aquilo que nós enfrentamos, vai aparecer o paraíso.
sem saber que o paraíso ainda nos aguarda lá na frente, né? Não seria muito bom? Então, para isso, nós precisamos o quê? Arar o nosso terreno hoje. Arar o nosso coração, arar as nossas atitudes, porque nós queremos estar aqui. Nós não queremos nos sentir como os capelinos, né? Que quando vieram para a terra, eles olharam para trás com um ar de saudades, né? Os capelinos, embora sabendo que um dia eles iriam voltar para a capela, porque eles são de lá, a essência capelina, mas temporariamente eles viriam para a terra, assim como acontece hoje, né? Muitos não vão estar na terra, vão seguir aí para os mundos primitivos, mas vão olhar para a terra com um ar de saudade, sabendo que um dia vão voltar. Mas a saudade já me é grande por onde eu preciso ir agora. E eu não quero sentir essa saudade. Então vamos trabalhar em nós, gente. Vamos fazer o nosso melhor hoje. Vamos trabalhar em nós mesmos e depois no nosso entorno. E eu quero deixar a Silvia Leão dizendo, ó, os argentinos também são sem educação, né? Pois é, a Crícia e a Ana Paula, misericórdia. A Mariati dizendo que ela não quer ir para um lugar frio, né? Eu quero ir para onde estiver regenerado, né? Eu não quero saber aonde, porque eu quero ser boa, eu quero ser melhor, eu quero ter o meu coração trabalhado, a minha mente trabalhada, o meu intelecto trabalhado, a minha moral trabalhada, eu quero ascender, eu quero dar um passo à frente sempre, né? E eu quero que Jesus continue sendo o quê? O meu norte, né? Então, é isso que eu quero fazer. E que Jesus esteja com todos nós, né? Eu acho que ter que olhar para trás e saber que é como o pessoal passou de ano e eu fiquei reprovada, né? Um dia eu vou chegar lá onde eles estão, ainda que fora da escola, né? Eles vão ter se formado. Um dia eu vou chegar naquela série, né? Vamos dizer assim, eles vão embora, mas a série vai permanecer ali me aguardando. Um dia eu vou chegar lá, mas não vai ser agora, eu vou ter que ficar para trás. E eu não quero ficar nessa, não. Sabe? Eu passo muita coisa, eu tento fazer de tudo para fazer sempre o meu melhor, fazer a minha reforma íntima, trabalhar em mim. O que o outro faz é problema do outro, não é meu. Eu tenho que saber o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, se essas minhas ações me aproximam de Jesus ou me afastam dele, né? Saber o momento de calar, saber o momento de falar. E eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. Não tenham medo da morte do corpo físico. Todos nós vamos embora. Deixa isso aí guardado no coração de vocês. Quando passarem na mente de vocês, nossa, que medo de morrer. Se nós vivêssemos pensando na morte, nós não viveríamos. Porque a morte do corpo físico é a maior certeza que nós temos. Então, nós vamos viver o hoje. Jesus disse: amanhã pertence a Deus. Então, eu vou vivendo da melhor maneira possível. Não pense nisso. Porque o dia que for chegar na hora, não vai adiantar nós a gente espernear, né? É triste, é dolorido, corta na alma, a saudade é enorme, mas nós vamos embora. Nós não temos esse poder de escolha, né? Então vamos viver, gente. Vamos fazer o melhor, na certeza de que Jesus está à frente. Deus está no barco e nós estamos firmes e seguros junto com Ele. Nós vamos passar por tudo que tiver de passar, mas afundar, com certeza, nenhum de nós vamos afundar. Porque o Deus que a gente serve, o Jesus que está conosco, é muito maior do que toda e qualquer vicissitude existente debaixo desses céus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.
que nós possamos estar em paz e amanhã nós estaremos aí no Evangelho no Lar, se Deus quiser. Minas é bonito, né, Silvia Leones? Pois é, Minas tem lugares aqui que a gente entra mesmo no túnel do tempo, né? As fazendas antigas, as cidades antigas. Dê um tour por aí que vocês vão ver, né? Busquem aí por Diamantina, por Tiradentes, por Ouro Preto, por São João del Rei, vocês vão ver, né? Depois, se eu tiver tempo, eu vou colocar algumas fotos aqui para vocês. Eu tenho fotos em alguns lugares desses, sabe? Ai, ai. Vou tentar nem me colocar lá, né? Porque foto, eu tenho foto desses lugares de 20 anos atrás. O pai do Vitor, do meu filho, ele é de São João del Rei, né? Uma cidade histórica, tem uma igreja maravilhosa, que é a igreja de São Francisco, mas tem uma igreja monstruosa também, que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que é um monstro de igreja, e é assim, né? As igrejas são puro ouro, né? Quando você sai daquelas ruazinhas estreitas que você não vai dar nada, você já depara com aquele gigante de igreja, né? Aquela coisa mais bonita. Igreja das Mercês, que quase todas as cidades históricas têm, né? Igreja das Mercês. Em São João del Rei, tem a Igreja do Carmo, que é um monstro de igreja. Lá do outro lado, de uma de frente à outra, a gente vê a Igreja do Rosário, né? Que foi a igreja fundada pelos negros, já bem mais simplória, bem pequenininho, né? A gente consegue ver esses contrastes bem de perto. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Até amanhã, no Evangelho no Lar. Tchau, gente. Um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus, fiquem em paz.